Amigos contadores, mais um episódio do nosso podcast das Contazo, episódio 6 de 10. Só relembrando, nós temos um objetivo com as Contazo esse ano, que é gravar 10 episódios e muitos deles já estão nas plataformas digitais como Spotify, YouTube. Sigam e compartilham porque a gente está aqui para trazer informação útil, de qualidade e muito descontraída para vocês. Me apresentando um pouquinho, eu sou Alan Rianelli, estou como presidente dessa casa na gestão 2024 e agora vou apresentar essa mesa maravilhosa com nossos diretores, nossas diretoras no caso, Jaqueline Maciel, nossa diretora de marketing. Jaque, obrigado. Oi, gente, sou Jaqueline Maciel, empresária contábil. Estou como diretora de marketing na Contazo e é um prazer dividir essa mesa com profissionais e pessoas maravilhosas como vocês. Sensacional. Tamires Moura, nossa diretora do administrativo. Tatá, bem-vinda. Obrigado, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui. E agora falando um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje, né? Um tema tão importante para a sociedade, contribuintes. Nós, como contadores, somos contribuintes e ainda auxiliamos muitos outros. E eu tenho o prazer de apresentar o meu irmão, Samir Neme, especialista em imposto de renda, nosso presidente da Associação Empresarial de Campo Grande, aqui no município do Rio de Janeiro. Nosso ex-presidente do CRC, que trouxe muito orgulho e defendeu muito a nossa classe na gestão dele. E para mim, particularmente, foi meu mentor na política classista. Então, assim, Samir, muito obrigado pelo que você já fez pela nossa classe, continua fazendo. E seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, irmão. Primeiro, agradecer o convite, falar para todo mundo que eu estou em casa aqui, que as Contazo é uma entidade que já tem décadas aí de existência, criada pelos nossos precursores, pela geração que nos antecedeu. Minha mãe participou da criação dessa associação e eu vivenciei durante muitos anos ela, então prazer estar vendo a evolução que ela está tendo com essa galera jovem que está chegando aí, tocados por esse movimento tão bonito que a gente fez aí de orgulho e pertencimento e de conexão entre os colegas. Eu lembro antigamente que a gente se via como concorrente, como inimigo, um contador não queria conversar com o outro, imagina os quatro aqui batendo papo. Então Nossa. A gente mudou a história da contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho certeza, todo mundo junto. E falando em todo mundo junto, a gente vai agradecer aqui ao DNA Contábil, nossos amigos Edilson, Wellington, Renatão, Rafael, nosso presidente do CRC, Rafael, obrigado pelo apoio a nossas Contazo. O DNA, ele é um programa de mentoria para profissionais de contabilidade que traz exatamente esse network que o Samir acabou de falar. É um encontro para que você compartilhe boas práticas. Então, se você não segue, comece a seguir, porque tem muita informação de qualidade lá no DNA, hein, pessoal? Com certeza. Verdade. E aí, só temos uma regra, Samir. Vamos ver se... Não é? É, Jaque, a regra temos principal. uma regra. Já quer falar a regra? Qual é a regra? Canta a regra. Nossa regra é que o bate-papo seja descontraído. Levar informação útil, de qualidade e objetiva. É a nossa única regra aqui, beleza? Show. Então vou tirar a armadura. Vamos embora. Isso aí. Show. E aí, começando um pouquinho, Samir, a gente viu que teve algumas mudanças para o imposto de renda em 2024. O que você pode falar para os nossos contadores e para a sociedade que está nos assistindo? Antes da gente entrar nesse ponto, o que eu acho que vale a pena dividir com vocês assim? Contabilidade é algo que eu já vivencio desde os 14 anos de idade, estou com 45, né? Então são 31 anos aí trabalhando na contabilidade. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no escritório de contabilidade da família foi declaração de imposto de renda. E entendo isso como um nicho de remuneração e de receita extraordinária para os escritórios muito interessante, muito importante. Então, eu queria que cada um dos colegas contadores que assistir isso aqui, que pare, pense, reflita como você pode estruturar essa prestação de serviço para que ela seja uma receita importante no cômputo global da tua receita anual aí do teu escritório. Eu vejo muito escritório de contabilidade relegando a prestação do serviço, sabe? E eu acho que isso pode, primeiro, melhorar a percepção de valor da profissão, porque
os brasileiros, eles só lembram do contador na época do imposto de renda. Então, esse pode ser o maior gancho que você pode ter para trazer um cliente como PJ, para poder fortalecer teu escritório. Vários clientes de pessoa jurídica eu ganhei porque fiz um trabalho de excelência no imposto de renda pessoa física dos sócios. Então, isso acho que vale a pena a gente destacar. Sensacional. Com relação à declaração desse ano, a estrutura da declaração ela foi mantida. O que aconteceu foi que alguns pontos da legislação foram alterados para que a amplitude de impacto em cima dos contribuintes seja menor. Então, com a atualização da tabela do imposto de renda, o valor de isenção ele aumenta de 28.559,70, que sempre foi, né? Os últimos 7, 8 anos aí, para 30.639. Então, quem recebe menos que isso está liberado de fazer declaração de imposto de renda. E 2 pontos que levavam bastante gente para declarar também, que era o somatório de rendimentos isentos. Pulou de 40 para 200 mil. Esse acréscimo foi bastante importante, que vai tirar muita gente da obrigatoriedade. E o segundo, do patrimônio, do somatório, valor total do patrimônio, que sobe de 300 para 800 mil, o valor mínimo de obrigatoriedade de entrega. Então, com isso, a gente tira esse peso de contribuição de pessoas que, teoricamente, não têm nem renda e nem patrimônio que justifique ter essa obrigação sendo cumprida todo ano aí. Perfeito. Eu acho que você falou lá no início, aproveitando um pouquinho, sobre a valorização do imposto de renda para o escritório de contabilidade. Vamos entrar um pouquinho também aqui para o amigo contador que está nos assistindo em precificação. Seria legal a gente dar esse norte para quem está começando ou para quem já está praticando, para quem não tem essa conexão com outros contadores, para não se sentir um peixe fora do aquário. E a gente dá algumas dicas também para essa galera de como precificar melhor o imposto de renda, né? Porque assim como tem as pessoas que falam que é somente preenchimento, a gente tem ali situações que a gente precisa estudar muito, como causa trabalhista, ganho de capital, renda variável. Então tem muita informação aí pra gente bater papo hoje, né? E além disso, né, a responsabilidade por 5 anos daquela declaração. Sim. Né? Então, Responsabilidade técnica. com certeza. Exato. E um erro de preenchimento a gente acaba causando, né, um gasto excessivo, às vezes, para o cliente que não precisaria. Até porque quando a gente troca, né, o tipo de... Quando a gente retifica, não pode trocar o tipo de declaração. Então, uma escolha ali equivocada numa retificação pode gerar um prejuízo bem significativo para o cliente, né? Legal. E Samir, assim, dúvida para quem está começando agora, porque aqui na Ascontazo nos assistem estudantes, professores, colaboradores e empresários. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o que é rendimento tributável e rendimento isento. Você consegue dar alguns exemplos para a gente? Sim, o rendimento tributável é aquela renda que você aufere do trabalho com vínculo empregatício, de uma prestação de serviço autônomo, de um recebimento de aluguel. Isso tudo é tributado. E, via de regra, os ganhos são tributados. Rendimento isento é a remuneração de poupança, rendimento isento é o recebimento de uma herança, de uma doação. Então, o cômputo está por aí. Nos rendimentos de tributação exclusiva, os mais comuns são o 13º, rendimentos de aplicação financeira, participação nos lucros e resultados das empresas que você eventualmente tenha vínculo. Então, 90% dos rendimentos que a gente recebe estão nessas categorias aí. Renda fixa, né? Muita gente tem Sim, CDB, tem. renda fixa, então não sabe como preencher. Então já sabe ali que é um rendimento aí. Já que tem estudante aqui, o que eu acho que vale a pena a gente desenhar para os nossos colegas aqui? Eu costumo começar conversando com o cliente dizendo o seguinte: a declaração de imposto de renda ela tem 2 pilares que são extremamente importantes. O primeiro é o pilar do rendimento contra deduções, que isso, via de regra, quase todo mundo observa. Sim. Pega os rendimentos, pega as despesas, lança os 2. E tem o pilar do patrimônio, que esse, de cada 100 declarações que eu recebo no escritório, 90 não tem a informação, ou quando tem, de péssima qualidade. Uhum.
E a gente sabe que a Receita Federal ela pode intimar e autuar um cliente também por omissão de patrimônio, também por patrimônio a descoberto. Então, o que é isso? Você ganha um rendimento, sei lá, 50 mil no ano. Uma dedução, despesas que você reuniu, 20 mil por ano. 50 menos 20, você tem 30 mil de base de cálculo para poder oferecer para tributação. Vai pagar o imposto sobre aquilo ali e 30 mil é a sobra que você tem para cobrir a variação do teu patrimônio. Uhum. Aí você compra um carro de 80 mil à vista e lança na declaração de imposto de renda. Como é que sobrando 30, você conseguiu desembolsar 80 à vista para comprar? Então, você tem que ter essa preocupação também de fazer esse cálculo para ver se o quanto você lançou de renda cobre a variação do teu patrimônio. E a omissão do patrimônio é algo muito preocupante também. Então, quando eu recebo um cliente lá no escritório, abro sempre os últimos 5 anos, porque eu não vendo a confecção da declaração de imposto de renda. Eu não sou um digitador. Eu sou um contador, sou advogado, então eu estudo aquilo, eu construo um planejamento tributário para o cliente sair dali com a vida dele resolvida. Primeira coisa que eu faço, olho os anos anteriores. Se tiver inconsistência, eu só faço a do ano corrente se eu retificar dos anos anteriores. Porque cada vez que a gente fecha a declaração, situação em 31/12, a situação que termina um ano é o mesmo número, o mesmo valor que tem que iniciar a declaração do ano anterior. Se você não respeita isso, você está contando uma história diferente do capítulo anterior que acabou ali. Perfeito. E muita gente larga isso para lá. Muito colega ali, não, no ano passado não fui eu, vou fazer só desse ano e vou olhar para frente. Você perde uma oportunidade de retificar 4 anos para trás, organizar a vida do cliente, efetivamente defender ele de uma autuação e ainda deixa de receber a retificação daquela prestação de serviço que você podia ter entregue. E isso traz uma segurança para o cliente danada, porque pô, o cara voltou 5 anos, corrigiu minha vida inteira, incluiu meu patrimônio inteiro, estudou se a minha renda cobre a variação do meu patrimônio, então, pô, tô seguro. Daqui eu não saio mais. A gente escuta muito isso quando a gente entrega o nosso trabalho com excelência, digamos assim. Foi muito legal de ouvir isso, porque a gente sente alguns colegas reclamando muito de precificação. Pô, mas aqui é 15 reais, ali é 20 reais, ali é 30. Quando um cliente procura o profissional de contabilidade, ele quer segurança. Sim. Ele quer que você estude a situação patrimonial e financeira dele. Se você consegue entender isso e trazer essa segurança para ele, você deixa de ser o digitador de 15, 20 reais da Lan House. Sim. E você começa a agregar. E quando eu vou dar um orçamento para declaração de imposto de renda, eu coloco num papel timbrado do escritório e eu sempre mostro para o cliente o seguinte: reunião de entendimento de situação patrimonial e financeira. Porque o cara, quando procura a gente, é o nosso tempo que está ali sendo empregado. Verdade. E o cliente, na cabeça do cliente, você só cobra para fazer. Mas e as dúvidas que ele está tirando com um profissional de contabilidade? É isso, Samir. Porque, na verdade, quando você vende a declaração do imposto de renda, você está vendendo tranquilidade. É isso que ele está procurando quando ele te procura. Ele quer tranquilidade, ele quer entregar os documentos na sua mão. Esquece, não vou olhar ECAC, se foi processada, se não foi, se está com pendência, se foi intimado, se foi notificado. Ele não quer saber. Ele entregou a tua declaração, os papéis na tua mão e você fez, então você está vendendo tranquilidade. Tranquilidade tem preço? Não tem. Não tem. E lá no escritório, o imposto de renda ele é um departamento. E eu já rodei muitos lugares e eu não vi até hoje essa estrutura que a gente criou lá. Eu tenho 2 funcionárias que trabalham um ano inteiro só para imposto de renda. Caramba. Controlam todas as declarações. Caiu na malha, vai para minha mesa já com relatório das pendências impressos. Situação fiscal a gente acompanha, parcelamento. Então, é o ano inteiro vivenciando aquilo. Então, eu vendo para o meu cliente uma anuidade de consultoria em imposto de renda. Não estou vendendo a confecção da declaração. Olha que legal. Que legal, que bacana, né? E aí mostra a valorização do contador para o imposto de renda. E aquela pessoa ali que acha que é só um digitador, vai ver, né, toda a parte por trás disso tudo, né? Tudo explicado, o cliente valoriza isso. Uma coisa que a Jaque falou, que eu fui tido sempre como o estranho, é porque eu faço a declaração com a tela virada para o cliente. E eu faço presencial, eu não recebo a sacola de documento. O cliente senta comigo, como estou eu e o Jaque aqui,
a tela do computador ali e eu vou preenchendo a declaração, explicando para ele Ele cada vai vendo lançamento. tudo. Então ele tem certeza absoluta que eu sei o que eu tô fazendo. E quando eu entrego o resultado, via de regra, as mais simples não, porque não tem muita margem de manobra técnica para fazer, né? Legal. Mas as mais complexas, via de regra, a gente impacta o resultado positivamente. Ou o cara vai pagar menos, ou o cara vai receber mais. Então ele já... A sensação é de que eu, com o meu conhecimento, eu produzi uma riqueza, eu gerei um recurso para que ele mesmo me pague. Então, Olha que legal. do bolso dele não saiu nada. Saiu do conhecimento técnico que a gente administra. Exatamente. Olha que Bacana. legal. E assim, falando um pouquinho já de precificação, né? Você já vê que o Samir ele tem uma ideia de venda de anuidade para o cliente dele, porque passa essa segurança, ó, até ser processada a sua declaração e se cair em malha fiscal, eu 5 tô anos. aqui. 5 anos de anos, responsabilidade 5 anos de técnica. responsabilidade. Você E- pode processar e depois desprocessar. Sim, pode Então, voltar para malha de isso novo. aí. Pode voltar. E eu comentei aqui que tem uma modalidade, né? Ali tem uma ficha de rendimentos recebidos acumuladamente quando tem ação trabalhista, que hoje mesmo eu estava tirando dúvida de uma colega, fiz um videozinho, coloquei no meu Instagram sobre isso, Sim. e a gente estava conversando que geralmente a ação trabalhista sempre cai em malha, 99% dos casos cai em malha fiscal. Cara, você vai cobrar R$300, R$200 para acompanhar 2 anos de processamento de uma declaração, ainda tendo que abrir um dossiê digital para esse cliente, para anexar as informações que você recebeu da ação. Lá no escritório, pessoal, a gente cobra percentual sobre a restituição. Inicial em 15%. Você tem 50 mil, a gente cobra 15% para começar. E aí, quando a Jaque fala assim, não, mas aí a gente não é mais digitador, a gente afasta o digitador. Porque o digitador fica com medo de pegar uma declaração para fazer. E o que vale a pena esclarecer para quem está aqui, imposto de renda não é reserva de mercado para contador. Qualquer pessoa pode fazer. Mas se a gente consegue empregar teu conhecimento técnico para aquele resultado ser dentro da lei o melhor possível, é muito difícil a pessoa deixar de procurar um profissional para as coisas acontecerem. É muito difícil. E quando você fala aí da declaração de imposto de renda que tem rendimentos recebidos acumuladamente, cara, é uma declaração que ela vai te gerar muita dor de cabeça. Você vai fazer a declaração vai cair em pendência, porque, infelizmente, enquanto presidente do CRC, me relacionei com a Receita Federal, eu falava que a Justiça ela tinha que ter uma informação, uma declaração que prestasse as informações do resultado final da ação para que esse cruzamento acontecesse. Como não tem, o que acontece? Cai na malha, porque a informação não foi prestada. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, às vezes, fazem a DIRF sobre aquele ganho, mas 99% das vezes não o faz. Então, como não tem como cruzar a informação, Exatamente. pede o documento. Exatamente. Quem faz o atendimento à intimação é você. Se a intimação não tiver com a memória de cálculo, os documentos anexados, vai ser notificado, ou seja, a Receita Federal vai mudar o resultado da declaração. Aí você vai ter que fazer uma impugnação, Olha a dica aí, hein, Ou pessoal. trabalho. ou uma solicitação de revisão de lançamento. Você vai trabalhar em cima dessa declaração no mínimo uns 2 anos, no mínimo. Aí R$300 dividido por 24 meses, olha quanto você está Não cobrando. vale. Cobrando R$12 por mês para trabalhar? E olha como é legal essa informação aqui, porque nossos amigos acham que estão fazendo coisa errada. E, na verdade, a declaração está indo em malha porque é um processo muito natural da Receita. O cara sempre tá achando, pô, será que eu fiz besteira? Será que eu errei aqui? Como é que é? Então, assim, pessoal, essas informações são muito úteis e vale pra gente ser coeso, pra gente falar a mesma língua. Quando o cliente senta na mesa, ele escuta uma coisa da Jaque, aí depois escuta uma coisa da Tamires, do Samir. Então, se a gente conversa a mesma língua, se a gente compartilha essas informações com outros amigos, a gente passa confiança do trabalho do profissional de contabilidade. É isso, Samir. Eu sempre tive muito relacionamento dentro da Receita, porque eu gosto do imposto de renda. Então eu estudo. Quantas vezes eu ficava lendo pergunta e resposta lá da Receita Federal para poder testar conhecimento, né? E o Leônidas Quaresma, que é um cara que sempre foi referência de imposto de renda, ele tinha a visão do lado de dentro do balcão, né? Ele era auditor da Receita, chefe da malha fiscal de pessoa física.
E aí, quando a gente trocava, ele falava, Samir, dossiê digital de atendimento. Para atender uma intimação, você precisa fazer um arrazoado. Não adianta só juntar o documento que está sendo solicitado na intimação. Você tem que explicar ponto a ponto quem é o cliente, de onde aquela renda é proveniente, o porquê daquela estrutura de recebimento, junto uma memória de cálculo. Como é que você fez o cálculo para que no RRA esteja o rendimento tributável, esteja aquele retido na fonte, da onde você tirou o número de meses, né? Então, essa informação é importante para... Quanto mais mastigada a informação for por auditor, mais rápido ele vai identificar aqueles números ali, mais rápido ele vai liberar a declaração e com muito mais probabilidade de aceitar a informação que você levou. Exatamente. Se tu só juntar documento, não criar um histórico, nem entregar a memória de cálculo, a boa vontade para poder analisar aquilo tudo e entregar, pode ser que não tenha. E a gente tem que entender que a pessoa lá deve analisar 10, 20, 30, 50 processos todo dia. Os mais difíceis vão ficar para o lado, com certeza. E os que forem obscuros, caneta e, se quiser, vá lá e corre atrás. Corre atrás do prejuízo. Ó, galera, tá todo mundo vendo e tá papel e caneta na mão, hein? Muita dica para ganhar dinheiro aqui nesse podcast, hein? Agora, falando um pouquinho de rendimentos, passando por isso, a gente tem dependentes. E dentro de dependentes ali, a gente tem deduções também. Acho que a gente pode falar isso num pacote. E eu recebo clientes lá e a gente tá até para fazer uma brincadeira, porque assim, estamos para colocar um cachorrinho desconfiado do cliente que não sabia que podia colocar 8 sobrinhos como dependente, entendeu? Fala um pouquinho disso aí, Samir, pra gente. Então, na verdade, eu trabalho as deduções como um universo só, né? Você tem ali 7 ou 8 deduções que são possíveis de serem lançadas na declaração. Quando o cliente te contrata para uma consultoria anual, você faz a declaração do ano e conforme você vai discutindo a declaração com eles, você já vai planejando a reunião dos documentos da declaração do ano seguinte. Aí sim você consegue impactar o resultado do cara. No ano corrente, você está fazendo a declaração com base nas informações do ano passado. O ano já fechou, não tem nada que você possa orientá-lo para que aquilo melhore, né? Então, por isso da importância de atender o cliente pessoalmente também. Demanda mais tempo, te toma mais tempo, mas você cobrando, você vai ser remunerado justamente pelo que você está fazendo ali. E aí as deduções, é importante que o cliente saiba como é que você consegue atingir cada uma daquelas ali, porque o que para você é muito corriqueiro, para quem não atua naquele universo, é desconhecido. Com certeza. Sim, Então, muito. a caixinha de deduções ali da declaração do imposto de renda já fica na mente ali. A contribuição de previdência oficial, que vem descontado no contra-cheque, contribuição de previdência privada. Você que tem que direcionar o cliente para que aquele investimento seja feito, porque traz benefício fiscal. Se tu cobra em percentual, se ele paga aquela dedução ali, paga aquele para a Previdência para ter uma dedução maior, vai ter uma restrição maior e você vai receber um honorário a mais também, pela orientação que você deu. Os dependentes, eu acho que é o que mais gera dúvida. Dependente era um lançamento de dedução extremamente solto, descontrolado. Há anos atrás, salvo engano, 2008, começaram a pedir o CPF do dependente. Aí amarrou. Aí quando amarrou, ali eles já sabem se é seu filho, se é seu sobrinho, se é o filho da empregada. Se não foi declarado em outra declaração. Se não foi declarado em outra declaração. Porque antigamente acontecia muito. O pai declarava os filhos, a mãe declarava os mesmos filhos, as mesmas dependências nas deduções nas duas declarações e a Receita não olhava, passava E quando tudo. o filho mudava de dependente para alimentado. Sim. Agora só certa a malha fiscal, né? Sim, aí você conseguindo entregar essa informação para o cliente entendendo quais são as deduções que vão impactar o resultado da declaração dele, ele vai trabalhar na declaração contigo o ano todo para no ano seguinte o resultado vir bom. Vai. E existe uma dedução que ela só é ofertada a uma parcela da população, que é o livro caixa. Que esse é o maior ganho que quem tem direito de usar pode lançar mão. São os profissionais liberais que trabalham embaixo do seu CPF, com alvará ali de pessoa física, que eles podem reunir durante o ano as despesas que estão conectadas com a atividade profissional que ele desenvolve, e esse cara ele só paga imposto sobre o lucro.
renda bruta, tudo que ele gastou, deduz no livro caixa, lógico, dentro da regra legal, e o que sobrou, que é o lucro, aí sim ele joga como base de cálculo. Então, fazer um livro caixa de qualidade para o cliente impacta verdadeiramente o resultado. Eu já peguei declarações que o cliente pagava 30 mil sem livro caixa e virei 80 mil de restituição com o livro caixa. Com o livro caixa. E tu entrega 110 mil de benefício para o teu cliente. Olha aí, ó. Ah, A diferença, né? E vale a pena a gente comentar aqui, porque eu tenho cliente tatuador. Eu tenho cliente personal trainer. uhum. E isso faz parte do planejamento tributário do teu cliente. E você cobra do teu cliente a confecção do livro Sim. caixa todo mês, Mensalmente, na isso mensalidade. aí. Exatamente. É contabilidade, Já pessoal. o primeiro desdobramento aí de receita para o escritório. Pois é. Se tiver funcionário, você cobra uma mensalidade maior ainda, que você vai administrar vínculo e ainda vai fazer livro caixa. E o cara vê que o resultado no final do ano vale a pena, ele vai te contratar, porque ele sabe que a restituição dele vai ser muito maior se você estiver controlando ponto a ponto para ele ali. Com certeza, olha aí, ó. Se você tem um cliente que é profissional autônomo, liberal, e esse cara tem muitas despesas, vale a pena você estudar sobre o Carnê-Leão, é isso? É essa a dica, né? Tem atividades, por exemplo, o médico que trabalha com alergia e tudo mais, alergista, acho que é alergista, é né? isso aí. Cara, ele tem um insumo muito grande, que são as vacinas que ele tem que comprar para Olha aí. poder, Olha aí. colocar ali. Verdade. A dermato, que tem que comprar o botox para deixar a mulherada mais Uhum. bonita. Botox é caro. A gente também, tá? É. Pode não, a gente também. O homem é mais Ah, relaxado, né? E aí você mostra pro cliente, né, que existe outro caminho, que ele não precisa estar pagando aquela tributação alta. É isso aí. E aí você mostra que não, a gente pode fazer dessa forma totalmente legal, né? Olha o planejamento tributário. Exato. Olha o Mensalmente você vai gerar valor para aquele cliente, vai beneficiar ele e se beneficiar, né? Então, Olha o valor que você entrega. E tudo. Exato. Quando você entrega valor, você justifica uma remuneração justa. Justo. Muitas Sim. vezes falta para o contador uma remuneração justa. Perfeito. Verdade. E falando um pouquinho ainda sobre deduções, a gente consegue falar sobre plano de saúde, que tá um calcanhar de Aquiles para muita gente. E falar um pouquinho também sobre a importância da DIRF para o MEI. Vamos lá. Primeiro sobre o plano de saúde. De 100 declarações que caem em malha lá no escritório, 90% são porque o contribuinte, para pagar um plano de saúde mais barato, ele constitui um MEI, coloca a família toda lá dentro, mas como o plano de saúde sai do bolso dele, ele quer fazer valer o lançamento. Mas quem paga aquele plano de saúde aos olhos da Receita é um CNPJ, não é o CPF dele. E quando ele declara no imposto de renda que ele pagou, ele está dizendo para a Receita que o CPF dele pagou aquele plano. Então isso diverge, é uma informação que diverge e que efetivamente vai jogar ele em malha. E aí vai do entendimento do auditor fiscal que está analisando aquele processo. Eu já vi resultados de intimação fiscal em que o fiscal aceita, porque ali tinha relatório analítico, comprovante de pagamento em nome da pessoa física e o boleto. E eu já vi auditor fiscal que não aceita, porque ele entende que quem é responsável pelo pagamento é um CNPJ. Então isso hoje é um dos maiores motivos de dor de cabeça. E aí para você levar isso para a justiça, o dinheiro que você vai gastar para fazer valer aquela dedução, às vezes é mais caro do que o benefício que você ia ter. Abre a declaração e tira e vão para frente. Então, vai muito do entendimento de cada um. Quanto tempo você quer empregar e que impacto aquele plano de saúde Exato. vai trazer na declaração do cliente. Vale a briga? Não vale a briga? Isso vale a pena bastante a gente analisar. Qual foi o outro ponto que você me perguntou? Não, DIRF DIRF. pro MEI. DIRF para o MEI. A DIRF ela é importante porque ela é que dá a base do cruzamento da informação. Então, o governo, quando ele faz o cruzamento dos dados, ele olha o que a fonte pagadora ou prestador de serviço disse que recebeu de você ou pagou a você e olha a declaração para ver se a informação que você passou é exatamente a mesma. E aí isso evita o tratamento manual da sua declaração por um auditor fiscal. Então, quantas vezes você recebe um informe de rendimento com valor, aí quando você imprime a DIRF ou baixa pré-preenchido, o valor é outro,
Não quer ter dor de cabeça? Aceita o valor da Da pré-preenchida e deixa tocar o barco. Verdade, acontece. Senão vai cair na malha. Vai cair na malha. E o cliente não sabe. Aí ele olha e fala, não, eu quero que você bote isso que tá aqui no papel que foi o que eu recebi. Cara, então vai lá na fonte pagadora e pede para retificar, porque, ó, a informação em conflito aqui. Se eu for colocar essa aqui, tu vai cair na malha. Aí a dor de cabeça é de quem? É da fonte pagadora que errou ou é você que assumiu lançar um valor que é diferente do que tá lá? Uhum. Verdade. E o cliente, ele entende a malha como se fosse um erro. Ele não entende que a malha é só Exatamente. É só um a cruzamento. diferença do cruzamento. Verdade. Não. Lá no escritório já aconteceu. Da DIRF tá diferente do informe de rendimentos que o cliente trouxe. Só que aí valia muito a pena colocar o que o cliente trouxe. Sim. A gente orientou, ó, vai lá na empresa, Pede pra fala que mudar tem que de- retificar, escrevemos o que é que o cliente não sabe, né, leigo. Exato. E aí demorou um pouco, mas conseguiu, retificou e deu tudo certo. Olha que legal que a gente está falando aqui para o amigo contador que está nos ouvindo. Ano passado eu fiz 3 declarações de MEI, DIRF, que automaticamente liberou a pendência. Então, nós preenchemos a DIRF, colocamos o valor do plano de saúde e depois aquela pendência foi resolvida de forma automática, cliente feliz da vida recebendo a restituição, ótimo. Segunda coisa, salvo engano, tem uma solução de consulta da Receita Federal com entendimento do fisco para que o cliente guarde o comprovante de pagamento do plano de saúde, por mais que ele esteja dentro de um plano empresarial. Na Sim. conta bancária dele, pessoa É. física. Que Exatamente. provando lá que ele mesmo Provando que desembolsou. ele está desembolsando aquele valor. Então, se você tem um filho, se você tem uma esposa que está dentro do teu plano lá no MEI, pede para ela fazer o Pix, pede para ela guardar esse comprovante para que quando você abra o dossiê digital, você inclua essas informações lá. Gostei da dica, viu? E falando em malha fiscal, né, que o cliente não sabe, já acha que é um erro do contador, né? Aconteceu um caso lá no escritório que a cliente pagou por uma consulta de psicólogo e a psicóloga, ao invés de declarar o imposto de renda da pessoa física, declarou a DIRF, Uhum. dizendo que ela pagou, né? Aí caiu em malha. O cruzamento disse que a minha cliente recebeu aquele valor, ao invés de ter pago. Olha aí. Sim. Aí quando eu vi, Vou morrer e vou Tô vou recebendo escutar pra ser história nova tratado. todos os dias. sim, aí eu olhei, não caiu a ficha, não é possível. Como rendimento, Tá dizendo não, que ela como dedução. recebeu desse CPF aqui, aí tava um nome lá na malha, que ela recebeu do CPF X fulana e o recibo na minha mão que ela pagou. Aí eu fui e falei, conversei com a cliente, ó, a gente vai ter que formar um processo. Primeiro eu orientei ela a falar com a psicóloga, né? Sim. Mas não deu em nada, que ela não entendeu o que se tratava, falou que tava certo e tudo mais. Entrei com um processo na Receita. Psicóloga autodidata ou ela tinha um contador? Sem dúvida. Não, Acho que ela tinha digitador, não né? tinha um contador. Devia ter um digitador. Exatamente. E aí entrei com um processo, expliquei pra ela a situação. Aí ficou em análise, demorou mais ou menos 1 ano e pouco e processou. Olha aí. Processou. Mas Aí ela nossa. recebeu a restituição dela, Imagina, vou me Tudo certo. tratar e eu Olha o que trabalho. recebo. mais o trabalho, né? E eu acompanhando, fiz, ó, formulei processo, tudo mais. Tudo isso, quando você for precificar o teu honorário, você tem que levar em consideração. Sim, com certeza. Eu falo para as minhas funcionárias que trabalham comigo em imposto de renda. Quando o cliente liga para lá, eu queria saber quanto que o SAMI cobra para fazer declaração de imposto de renda. Eu não faço declaração. Depende. Depende sempre do depende. caso. Sempre depende. É um trabalho Ó, muito subjetivo. Ele só pode te dar o valor depois que ele analisar os seus documentos. E isso é sem Isso. compromisso. Traz os documentos, ele analisa e ele vai dar o preço do serviço. Preço de tabela, toda vez que você dá preço sem analisar, a chance de você assumir um pepino que não vale a pena de assumir é muito grande. Valor. Não, e ela nem sabia que estava em pendência. Eu fui fazer o atual, né, do ano. Isso foi em 2022, se eu não me engano. Aí eu consultei as anteriores. Aí tava lá pendência. Ela nem sabia. Outro Por cuidado que isso o profissional muito tem que fazer. importante, né, a gente deixar claro pro cliente não só o serviço que a gente está entregando, mas tudo que envolve. Sim, porque... a situação fiscal. Sim. Mas o que a Jaqueline falou te remete a zelo. Ela me Você contratou olhar. para fazer imposto de renda de 2024. Mas para eu fazer o de 24, eu preciso entender como está o histórico Sim, de sim. lançamento dela. As declarações anteriores estão processadas? Tem dívida na situação fiscal do cliente? Não tem? Sim. Está em pendência? Tem processo? Foi feito certo? Aí quando você está preocupado em resolver o problema do cliente e otimizar a tua receita, você começa a relacionar para ele tudo que você viu ali Uhum. que não está legal. Ou que você pode
promover uma intervenção para ajudar ele a solucionar. Sim. Pô, cara, aí o valor chega de novo. É, Aí a pessoa exatamente. topa te pagar tudo porque sabe que o final que você quer vender para ele, que é tranquilidade, você vai conseguir entregar. Não, e resolvendo um problema, né? Resolvendo Que ela tudo. nem sabia que tinha. Isso aí. Tava com a restrição presa e nem sabia. Questão de preço e valor, né? Acho que a gente pode terminar depois dando Preço e valor. um panorama de preço e valor para os nossos amigos. Continuando um pouquinho, na parte de preenchimento de bens ali, a gente tem também a parte de doações. Quando acontece uma doação entre pai e filho, Samir, o que tem que ficar ligado nisso? Então, doação, existe uma legislação própria, regulada pelo governo do estado, aonde você tem que se preocupar, porque a doação, quando você transfere dinheiro de um CPF para outro CPF, a Receita Federal ela acompanha através de um convênio que a própria Receita Federal tem com as secretarias estaduais de fazenda, o CONFAZ, né, o Conselho Fazendário dos Estados. Essa informação ela é transitada de um lado para o outro. Então, uma dúvida que as pessoas têm: eu sou casado, e aí se eu transfiro um dinheiro da minha conta para a conta da minha esposa, eu estou fazendo uma doação para ela? Depende do regime de casamento. Porque se for separação total de bens, o nosso patrimônio não se comunica. Então eu dei 100 mil reais para ela, isso é uma doação, tem que pagar imposto. Se é comunhão parcial, comunhão universal, a transferência de recursos entre cônjuges não é doação, não caracteriza a doação. Você vai lançar lá como simples remessa de recurso de uma declaração para outra. Então, várias vezes eu acompanho o cliente porque é uma anuidade em consultoria de imposto de renda que eu vendo, e eu sempre oriento: tudo que você fizer na tua vida relativo a patrimônio e a movimentação financeira, você não precisa nem ligar para sua esposa ou para o seu marido, mas para mim você tem que ligar. Obrigatoriamente. Já amarrou o cliente, Você vai comprar uma casa, você tem que me ligar para saber se você tem renda, origem de renda para cobrir. Se você vai vender uma casa, antes de você fechar a escritura, antes de você botar o imóvel à venda, você tem que me dizer por quanto você quer. A gente vai fazer uma simulação de ganho de capital para ver quanto de imposto você vai pagar, para ver se o resultado da venda é esse que você quer mesmo, porque às vezes você não faz esse cálculo: eu quero vender por 500, porque eu preciso desse dinheiro. Aí você esquece que tem o ganho de capital que incide, quando incide você ganha 430. Aí já foi. Então, contador é um negócio que o contribuinte ele tem que carregar no colo e levar para a vida, porque a gente é muito importante. Abraçar e beijar o amigo contador. E uma coisa bem legal que você falou foi sobre o ganho de capital e que eu vejo muitas declarações não fazem. Fala um pouquinho sobre a benfeitoria do imóvel e o que isso traz de ganho para o contribuinte. Quando você compra um imóvel, você é obrigado a lançar ele na declaração pelo valor de aquisição, né? O quanto você desembolsou. Se o imóvel é à vista, está resolvido, não tem que se questionar. E se o imóvel for financiado? Existem duas formas de você lançar um imóvel adquirido através de financiamentos. Ou você lança o valor cheio do imóvel em bens e direitos, e lá, em dívidas e ônus, você lança o saldo devedor do financiamento, ou você só lança na declaração de bens e direitos o desembolso efetivo, o quanto que efetivamente você tirou do bolso e pagou aquele ano por aquele bem. A cada ano que passa, você vai pagando mais prestações e todo ano você vai reajustando o valor daquele bem. Se você lança o valor cheio em cima e o saldo devedor do financiamento em dívidas, você estacionou o teu recurso, o teu bem naquele valor ali. Você deixou de lançar sobre ele os juros que você está pagando por aquele financiamento. E aí lá na declaração de ganho de capital, quando você for vender, isso vai fazer uma diferença grande. E quando você promove reforma, melhoria, ampliação, desde que você guarde o comprovante da compra do material de construção e as notas fiscais da prestação de serviço, você também pode somar ao valor do bem o quanto você teve de desembolso para melhoria daquele patrimônio. E quando você agrega isso, você também reavalia para cima o valor do teu bem e diminui a possibilidade de incidência do ganho de capital no futuro. Então,
se você fizer esse trabalho bem feito, você consegue reduzir ou até zerar a incidência do ganho de capital para o teu cliente. E mostre para o seu cliente o quanto você fez ele economizar. Porque o cara fica cego. Com certeza. E é totalmente conhecimento técnico, né? Sim. Que o digitador não ia fazer, né? Então, mais uma coisa aí para valorizar O Alan falou de o cobrar trabalho. em percentual o valor dos seus honorários numa declaração. Eu, quando faço ganho de capital para o cliente, eu também cobro um percentual do quanto de imposto eu fiz ele deixar de recolher. Uhum. Eu faço o cálculo em cima da informação que ele traz e aí depois com as retificações, orientando tudo que ele precisa reunir de documento para que aquele resultado seja modificado, eu mostro ao final quanto ele ia pagar e com a minha consultoria o quanto ele pagou. Em cima do que ele deixou de pagar de imposto, eu cobro percentual também. Porque o nosso conhecimento é que fez ele pagar menos. Olha aí, Exatamente. olha Isso não pode ser dado. que legal. Verdade. E agora vamos falar um pouquinho sobre uma campanha que você fez no CRC que foi muito legal. Eu vi até em estádio de futebol, no Maracanã, sendo apresentado isso. E passa um pouquinho para a galera que está nos ouvindo, que muita gente desconhece, sobre o valor do imposto de renda a pagar, o que o contribuinte pode fazer com esse valor. A gente tem uma função social muito importante também. Porque a gente pode fazer com a orientação que a gente entrega para o contribuinte, fazer com que ele destine uma parte do seu imposto para fundos que vão amparar projetos que melhoram a vida de crianças e idosos, né? E essa informação, o contribuinte ele não vai buscar sozinho. Então, eu acho que essa é uma missão da classe contábil para que a gente possa levar recursos para esses fundos, esses fundos possam financiar asilos e orfanatos e a vida dessas pessoas serem melhoradas. Então, a gente fez 2 ações. Uma delas foi no Cristo Redentor, né? Debaixo do Cristo lá, a gente assinou um convênio com o Santuário do Cristo exatamente para que essa divulgação da destinação de parte do imposto de renda para os fundos da criança e do idoso acontecessem, e também fizemos um convênio com a Suderj e durante os jogos de futebol a gente também levou essa informação à frente. Com isso, a gente conseguiu aumentar o valor da destinação dos fundos de 3 milhões e pouco para quase 9 milhões de reais aqui no estado do Rio de Janeiro. Então você imagina quantas crianças e quantos idosos tiveram as condições. Né? Olha que legal. E muitos clientes não sabem, né? Então a gente tem que estar aí propagando isso, né? Para orientar. E é uma forma dele saber para onde o imposto dele está indo, né? Verdade. Eu vivencio E isso porque ajudar. a mãe é presidente de orfanato há mais de 40 Verdade. anos e ela sabe como é difícil sustentar. Beijo, dona Jusceia, que tá nos ouvindo. Como é difícil você sustentar crianças órfãs aí, né? Então, virou mantra lá no escritório. Acabou a declaração de imposto de renda, se for formulário completo e se tiver imposto devido, tem que oferecer para o cliente a possibilidade da destinação. E falar para ele que do bolso dele não está saindo um centavo a mais do que já sairia. Ele só está direcionando dinheiro para uma outra finalidade que não botar na mão do governo federal. Olha aí, se a gente conseguir mostrar para o nosso cliente que ele não vai pagar nada mais e que ele está ajudando uma causa, ao invés de deixar o político decidir qual causa é melhor, na visão dele, a gente está fazendo um trabalho direcionado aí e mudando possivelmente a vida de muita gente, não é isso? Acho que E a gente acaba sendo avaliado pela sociedade como uma categoria profissional solidária, empática, que pensa na necessidade do outro e por isso também entrega a sua contribuição. Maravilha, Com certeza. maravilha. E acho que avançando já estamos quase no final do nosso podcast, que muita coisa boa, eu tenho certeza que a gente está conseguindo levar para os nossos amigos Esse contadores. podcast foi pro contador. Foi pro contador. Foi pro contador, não é pro contribuinte. Se foi pro contador, vamos falar um pouquinho de preço. Aqui a gente tem várias regiões diferentes, Sim. né? Tem vários tipos de clientes diferentes. O Samir é um especialista na área, então é um estudioso. A gente aqui tem uma forma de tratativa diferente, mas eu começo.
lá no Sim. escritório. Porque o amigo que está começando agora, o amigo contador que já está há muito tempo, às vezes, sem essa conexão com outros amigos, ele fica perdido, não sabe quanto cobra, não sabe se está legal, se está bom. Vamos falar Verdade. por mim, lá no escritório. Eu e Dani Boy. Dani Boy, nosso mago da Mago da contabilidade. contabilidade. A gente começa a declaração a partir de 25% do salário mínimo. R$373. Obviamente, temos amigos, temos parentes, fazemos de graça um monte. Então, assim, tem Exatamente. muita Essa coisa. realidade também tem no teu escritório? Vocês fazem de graça aí? Então, eu aprendi. Tem a lista dos gratuitos. Não, eu aprendi. É uma boa porque ação, né? Eu não faço mais declaração de imposto de renda de graça. Eu espero a ação do CRC e mando todo mundo ir lá pra poder fazer Olha diferente. que legal. Falo que a minha bacana. consultoria vai lá. Olha que legal. Ano passado fiz minha mãe, meu pai, Tá todo mundo vendo? lá. CRC ajudando. É isso aí, Sim. falo. Vai lá tirar Sempre dúvida ajudando. comigo lá no calçadão. Então lá, pessoal, 373 a partir disso, obviamente tem casos de pessoas que precisam de ajuda, a gente ajuda, mas e aí, quem quer compartilhar algo mais para os nossos amigos? Então, lá no escritório a gente cobra o simples, né? O menor preço de 170 a R$200. Essa é a faixa que a gente cobra e aí, né, vai aumentando de acordo com A complexidade. É isso com a aí. complexidade. Tá Isso. na mesma Claro que base lá também tem a parte familiar, às vezes, né? Você faz um preço mais barato, o amigo, tem os gratuitos, né? Então, Uma coisa que eu aprendi, assim, não deixar de cobrar, mesmo que você cobre R$50. já me falaram Pra isso. entender que aquilo ali é o teu serviço. Sim. E não é de implicância nem nada, mas fazer valer aquilo ali pra pessoa Sim. entender, separar o que é a tua amizade e o que é o teu serviço. Mas aí eu coloco na cabeça, é minha boa ação do ano, gratuito, tá bom? E detalhe, pessoal, Pro bolo. Prova, né? de Exatamente. graça, nem o familiar respeita. É, É isso. verdade. Ninguém respeita o seu trabalho. Se a gente não Sim. valorizar nosso trabalho, quem vai valorizar nosso trabalho? Exatamente. Isso aí, cara. Eu acho o seguinte, eu faço muito um comparativo com o médico. Tem um médico cardiologista que cobra uma consulta R$200 e tem um médico cardiologista que cobra consulta R$2.000. Sim. Uhum. O que vai diferenciar os dois se fizeram o mesmo tempo de faculdade? É o quanto aquela pessoa se doa para aquele conhecimento, ou seja, ele se torna excelente no que faz, ele atinge a excelência, e a excelência tem que vir atrelado à capacidade que você tem de mostrar para as pessoas que você é excelente. Então, quando eu fui, por exemplo, para o CRC, eu já tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, mas eu não tinha a autoridade. As pessoas não conseguiam me ver como um especialista porque o meu universo de atuação era Campo Grande, a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que é uma região mais carente do que de outras regiões da cidade. Aí quando você vai trabalhar no CRC de graça, e aí você consegue, com o cargo que você ocupa, uma exposição, e aí aparece na televisão 1, 2, 3, 5, 10 vezes, falando com segurança, sendo elogiado por quem te entrevista, e o teu valor, o teu conhecimento, ele é validado publicamente, é natural de que você consiga precificar o seu trabalho a maior, um valor maior, e as pessoas topam pagar. Sim. E da Verdade. maneira que vale, né? Porque você não tá pagando por um serviço qualquer. É. Você tá pagando Sim. pelo serviço que já... De excelência De ali, né? De um excelência. profissional De excelência. qualificado. Então, se eu for fazer um comparativo o quanto eu cobrava de honorário há 10 anos atrás e quanto eu cobro hoje, mesmo levando a atualização do dinheiro, a inflação, mesmo compondo a inflação ali, pô, com certeza dobrou, triplicou. Porque hoje as pessoas reconhecem Sim. o trabalho de excelência que eu faço. Que maravilha. E uma das coisas que eu acho assim, que eu tenho muito orgulho, né, de falar quando eu vou apresentar pra alguém, falar do CRC, do Samir e tal, é isso. Ele não só fez por ele, mas faz pela classe inteira, porque ele arrasta com essa visibilidade que ele tem, ele sempre coloca a gente em evidência, sempre tá tentando trazer a importância do papel do contador na sociedade. Então, esses eventos, esses convites, essas aparições,
Eu acho que uma das coisas que traz com ele isso, e é muito bonito isso, ele trazer a gente junto, né? A classe como um todo, até agora assumindo a associação empresarial. Eu acho muito legal. E esse é o objetivo mesmo. Toda vez que a gente aparecia na televisão, o telefone tocava na hora. Pô, meu contador na televisão, ou então um colega contador. Pô, que legal, hein? Você alertando a sociedade que um contador é importante para poder prestigiar ele na confecção de uma obrigação com o governo. E aí é isso. Quanto mais a gente aparece, quanto mais as pessoas valorizam o trabalho, mais a gente impacta positivamente o resultado dos colegas aí. Roda da prosperidade. Maravilhoso. Vou falar um pouquinho do Samir, aproveitando que a Tamires também falou. Quando eu conheci pela primeira vez o Samir, e aí eu tava vendo o brilho no olho do Samir de tentar a valorização do profissional de contabilidade. Ele ainda estava engatinhando no CRC, ele me convidou para ir lá conhecer a casa, porque eu também tinha a mentalidade que o CRC era apenas um órgão para arrecadar, e não para defender, não para ensinar. E ele começou a me mostrar a política classista. E eu lembro que num dos nossos encontros ele falou assim: o que você acha aí de um dia ser presidente de associação? Eu falei: não, cara, eu não gosto de política. Eu odeio política. Para falar a verdade, eu odeio política, Samir. E ele falou assim: mas pensa nisso. E se a gente hoje está levando informação para os nossos amigos contadores, a gente deve muito ao Samir e ao trabalho que ele fez de conscientização da classe política de contadores. Cara, obrigado. É isso. É isso. Não Porque só a conscientização, a aproximação que ele teve com a gente foi um pulo muito diferente. Tanto que hoje em dia tem gente que ainda não conhece o trabalho, eu vou lá e dou uma conquistada ali, boto pro Instagram, mídia social. Mas essa proximidade a gente nunca teve com o órgão, com o pessoal da própria diretoria, dos conselhos. E é uma coisa, assim, muito nova e muito legal, porque a gente tá podendo ver de perto, né, como que o CRC atua, o que a gente pode tirar de benefício, porque antigamente as pessoas não sabiam da biblioteca, do espaço compartilhado, que também foi uma conquista, né, do mandato que ele teve. E fora as outras coisas que tem, os eventos, os benefícios que a gente vai agregando. E eu não vejo isso em outros órgãos. O laboratório do CRC Exato. Senac, que é um laboratório lindo lá. E você se sente em casa realmente, né? Fui recebida de braços abertos e, assim, mudou minha cabeça completamente fazer parte ali dos eventos e tudo mais. Sim. Eu tenho certeza que essa gestão ela fez com que o profissional olhasse para ele de uma maneira mais valorizada. Sim. E que essa comunhão aqui ela fosse possível de acontecer. E esse trabalho voluntário, aí eu devo à minha mãe também, porque é uma pessoa que sempre trabalhou pelo voluntário, apesar de ter as obrigações profissionais dela também. E ela falava para mim: ó, o trabalho voluntário não é o resto do seu tempo. Ele é tão importante quanto os outros trabalhos. A única diferença é que você não vai ser remunerado financeiramente por aquilo, mas você vai ser pago de alguma forma. E eu nunca tive dúvida disso. Então, eu meto a cara mesmo, eu aceito os desafios, né? Agora, Legal. a Tamires falou da Associação Empresarial de Campo Grande, que é uma entidade que já estava parada há muito tempo, né? Sem movimento, com valor de dívidas lá acumulado muito grande. E a gente tem pouquíssimo tempo e já está acelerando. Sim. E eu tenho certeza que a gente vai trazer muita coisa boa para Campo Grande, como a gente trouxe muita coisa boa para os contadores. Maravilha. Pessoal, considerações finais agora, né, pessoal? Tá. Então, queria agradecer, né, por estar dividindo a mesa aqui com vocês. Dizer que hoje em dia eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi para atuar. E é cada vez mais poder fazer isso, né? Trazer conteúdo, trazer informação, poder reunir os colegas, trazer quem tá um pouquinho mais afastadinho para perto de nós. E é isso. Jaqueline Maciel. Ai, gente, muito bom estar aqui com vocês, falar de assuntos que são importantíssimos para a sociedade, para o contador, para o empresário, para todos os contribuintes em geral, né? E para as pessoas se atentarem à parte, né, do imposto de renda, porque diz a respeito do seu financeiro, do seu patrimônio. Então, não é uma coisa que... Porque muitos clientes chegam, não é uma coisa qualquer que você vai fazer ali e... Não, é o ano todo que você tem que estar acompanhando e estar com um profissional
qualificado para isso. É muito importante a gente estar aqui, né? Para poder fazer esse serviço de excelência, para divulgar esse serviço, para ajudar também os outros contadores. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E estamos aqui para tudo que os contadores precisarem, tá? Suporte e tudo mais. Convite para os contadores. Convido vocês a se associar às Contas, a seguir nas redes sociais. Estamos em todas as plataformas, Spotify, YouTube, Instagram. Entre em contato conosco, faça parte desse universo das Contas, né? Que é muito importante esse network, um ajuda o outro. O contador, ele não é inimigo um do outro, e sim amigo. Um tá aqui justamente para isso, para um ajudar o outro. Sensacional. Samir, sem palavras, época de imposto de renda, presidente da Associação Empresarial, conselheiro do CRC, conselheiro de junta comercial e tantas outras atividades, e você doar o seu tempo para estar aqui com a gente, para fortalecer a Zona Oeste, que é tão esquecida por outros amigos profissionais que têm a sua função social. Então, assim, irmão, muito obrigado por ter vindo. Considerações finais. Eu que agradeço o convite. Tamires falou uma coisa e a Jaque falou outra, que foi o que me motivou a sair do meu escritório em Campo Grande e me candidatar ao CRC e passar 10 anos lá dentro. Ainda continuo, né, como vice-presidente político institucional. Queria ter saído para dar espaço, mas o grupo político que a gente criou, os amigos que a gente entenderam que era importante eu continuar. Mas duas coisas me fizeram sair de casa. Todo contador precisa ter orgulho da profissão que ele escolheu. E não tinha. Verdade. Muitas pessoas não tinham. E eu trabalhei 10 anos para escutar isso aí, ó. Então, se o trabalho voluntário não tem pagamento, tem. O pagamento é esse. E o outro que ela falou. Hoje posso. A Tamires e a Jaqueline falaram duas coisas que são pagamento para o trabalho voluntário que eu constituí esse tempo todo aí. Eu saí da cadeira do meu escritório e aceitei me disponibilizar a ser conselheiro e presidente do CRC para escutar isso que a Tamires falou, que é o que tem orgulho de ser contadora, e a gente não tinha. E a Jaque, várias vezes eu tentei me relacionar com colegas de profissão, ou para receber documentação, ou para entregar documentação, e eles nem aceitavam conversar comigo, nem atender uma ligação, como se fôssemos inimigos mortais. E hoje a gente está todo mundo junto aqui, se vendo como amigo, como parceiro, como colega. E isso não tem preço. Então, só de eu ter levantado da cadeira, passado 10 anos lá, e voltar para casa e escutar isso de duas pessoas que hoje caminham do nosso lado, que são referências no trabalho que desenvolvem também, cara, já valeu. E eu espero que hoje também esse podcast tenha ajudado você a se construir um profissional melhor, a se valorizar mais e mostrar para você que imposto de renda pode ser uma fonte de riqueza grande para o seu negócio. Não releguem isso, não façam mal feito, não neguem a confecção da declaração, se capacitem, se qualifiquem, construam uma prestação de serviço de qualidade e vai ser feliz, vai ganhar seu dinheiro para cuidar bem da sua família. E eu fiz até um vídeo no Instagram porque eu recebi um cliente e eu acho que esse recado vai ser muito legal para os nossos amigos contadores. Recebi um cliente que sentou na minha mesa e falou assim: antes de você me dar o valor do serviço, eu já procurei outros 2 profissionais para imposto de renda. Já procurei outros 2 profissionais, já estou embasado, já sei a média de preço e agora eu queria ouvir de você. Eu passei o meu valor porque a declaração dele não era simples, era uma declaração complexa, exigia um nível de conhecimento e horas do meu trabalho. E entrou numa fase de barganha. E qual o menor valor você pode fazer? E eu lembrei do tempo que eu deixei de estar com a minha família para estar ali, todas as dificuldades que eu tive para me especializar, não só com imposto de renda, mas com toda a contabilidade, todo o tempo que eu estou destinando para dar atenção para esse cliente. Conclusão, pessoal, não baixei o valor, não dei desconto. Ele disse assim: você foi o profissional que me passou mais confiança, eu vou fechar com você. Pode mandar o boleto. Pessoal, autoconfiança, confie no que você faz, se dedique e
seja um profissional de contabilidade transparente. A sociedade precisa muito da gente e a gente vê isso todo dia. Fica um convite para os nossos amigos seguirem a Ascontazo. Temos o prazer de estar aqui, é um trabalho totalmente voluntário. Estamos em época de imposto de renda, o escritório está bombando de todo mundo e a gente está aqui com o maior prazer passando informações para vocês. Pessoal, se associem. Foi muito bom. Foi Maravilhoso. maravilhoso. Vamos pro próximo. O 7º episódio está vindo. Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Show de bola.